TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Polícia continua procurando bandidos que aterrorizaram moradores de Uberaba. Idosa é vítima de falso sequestro na cidade. E obrigaram a transferir, R$5 mil para eles. Minas Gerais já bate recorde de queimadas no início do inverno. Pode estar colocando o patrimônio da outra pessoa em risco, até mesmo a vida. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está no ar e você pode acompanhar nossos telejornais simultaneamente pela internet, acessando o nosso portal diariosintonia.com.br. Boa noite. Minas Gerais começou no período de estiagem com um dos maiores índices de queimadas do país. Em Araxá, a situação é mais grave em lotes onde proprietários utilizam a prática perigosa para a limpeza. Nesta época, são mais de 4 chamadas por dia no Corpo de Bombeiros para combater queimadas na área urbana e as margens de rodovias. 500 lotes vagos estão sendo vistoriados como medida preventiva. Essas vistorias, após ter confeccionado o boletim de ocorrência, são encaminhados para a Prefeitura e também para a Promotoria para que possa ser adotadas algumas providências. A falta de conscientização combinada com a baixa umidade relativa do ar e a vegetação seca coloca em risco a saúde dos moradores e o meio ambiente. Nos últimos anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, foram registrados no estado mais de 5 mil focos de incêndio entre junho e setembro, e 90% por atitudes imprudentes ou criminosas. Muitas das pessoas utilizam o fogo como forma de limpeza, mas esquece que muitas das vezes pode estar colocando o patrimônio da outra pessoa em risco, até mesmo a vida, e sem contar também a grande poluição, que ao colocar o fogo na pastagem, o vento acaba dispersando aqueles produtos da queima. E como não há contingente para atender tanta ocorrência, o Corpo de Bombeiros às vezes precisa trabalhar com prioridades. Aquelas ocorrências em que o fogo tem o risco do incêndio atingir alguma residência, então é feito primeiro esse combate nesse local onde tem um risco ao patrimônio e posteriormente em outros locais. Realizado no Teatro Municipal, Fórum Comunitário sobre pontos positivos e negativos da reforma da Previdência. O objetivo foi esclarecer a população sobre o assunto. Ampliaram os debates sobre o tema por todos os cantos do país desde o início deste mês, dividindo a opinião da população. E para esclarecer pontos relevantes, o encontro foi marcado por um advogado, detalhando qual a legislação atual e quais as mudanças. Os principais pontos da reforma, dentre os diversos, é a questão da idade. Hoje a aposentadoria, existe uma aposentadoria que é denominada por tempo de contribuição, em que a mulher completando 30 anos de trabalho e o homem 35, eles se aposentam independente da idade que eles possuem. E com essa reforma terá a idade mínima, que será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Dentro das categorias de trabalho, das profissões existentes, há alguma que a mudança vai ser maior ou menor? Sim, eu reputo que uma das maiores vai ser a questão de quem trabalha em áreas insalubres, porque as pessoas terão que completar uma idade mínima. Hoje existe trabalhadores que com 25 anos de contribuição conseguem a aposentadoria. Agora, para eles conseguir, eles terão que ter no mínimo a idade a pontuação de 68 pontos. A proposta original terá alterações para atender pleitos de algumas categorias, como policiais
policiais federais e rodoviários federais. Modificações como a pensão em caso de morte, que até então poderia não ser integral, mas será modificada para garantir a integralidade. A votação está prevista para acontecer antes do recesso de 18 de julho. O impasse em torno da inclusão de estados e municípios no texto da reforma da Previdência deve adiar a votação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A proposta do Fórum Comunitário sobre o assunto foi feita pelo vereador José dos Reis de Paula. Essa transição, muitas coisas vão ser mudadas e dentro dessa nova legislação de muita complexidade, é uma forma de nós discutir, levar para a comunidade todo esse conhecimento, esse debate através dos nossos palestrantes. Um professor especialista em economia retratou 3 pontos principais favoráveis à reforma, como a expectativa de que a economia aos cofres públicos chegue a R$1 trilhão com a aprovação do texto. A melhor reforma é aquela que vai promover um controle nos gastos do governo, reduzir a pressão inflacionária da base, do topo sobre a base e que seja justa. Se a gente tiver esses 3 elementos na reforma da Previdência, daqui a 10, 20 anos, nós estaremos com as contas equilibradas. Então a reforma não é para o presente, a reforma é para o futuro. Nós vamos passar por uma penúria no presente para que os nossos substitutos aqui nesse país possam ter a sua previdência funcionando, caso contrário não terão. Contrário às mudanças, o educador previdenciário e advogado Rogério Fará retratou os pontos que avalia como negativos e quem atingirá a partir do momento da aprovação de forma desfavorável. Para fazer uma reforma tão profunda nos direitos previstos na Constituição Federal, você precisaria ter acesso a todos os dados da Previdência Social que estão sob sigilo, inclusive. Então, é como você tratar um doente sem poder consultar o prontuário médico. Você pode pecar até por excesso. E se você vai fazer uma reforma para inibir os privilégios, não me parece razoável que os privilegiados sejam as pessoas que estão aposentadas pelo regime geral, que não alcançam sequer 2 salários mínimos de renda mensal. Uma parceria entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão proporciona nova funcionalidade no MG aplicativo, que a partir de agora avisa condutores sobre o vencimento da habilitação. Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Prodenge, o MG App é um aplicativo gratuito para dispositivos móveis, com sistemas Android e iOS. Dá acesso ao cidadão a diversos atendimentos da administração pública estadual. Na tela do aplicativo, o condutor consegue ver os serviços disponíveis para consulta. Basta se cadastrar com o número da Carteira Nacional de Habilitação para ter acesso rápido a muitas informações. E a novidade quanto ao aviso do prazo para renovação é de grande utilidade. O aplicativo MG App, ele vem com o passar do tempo trazendo uma série de serviços ao cidadão. E os serviços relacionados a esse aviso prévio sobre o vencimento da CNH, ele vem, na verdade, ao encontro, né? Ele vai ao encontro daquilo que nós desejamos, né? Comodidade. Sermos comunicados previamente, de modo que a gente possa se organizar, marcar o nosso exame médico, marcar a renovação dos itens necessários para você ter o documento em dia. Na correria do dia a dia, muitas coisas podem passar desapercebidas, como, por exemplo, o vencimento de um dos documentos mais importantes, como a CNH. Isso pode causar problemas, além de encargos financeiros. Quem não faz a renovação está sujeito a consequências administrativas. O doutor, ele vencido a carteira, ele tem 30 dias para circular com aquela carteira com prazo de vencimento expirado. Passado isso, ele tem uma série de consequências relacionadas a multas, né, a retenção desse documento, eventualmente, né, no caso de infração. Isso tudo evita, né, que o condutor fique pelo menos desavisado. O Estado, mais uma vez, se organiza para tentar trazer as pessoas dentro das suas responsabilidades. O MG App tem sido atualizado para facilitar os processos e ser utilizado com frequência, apesar de ter ainda baixa adesão. Segundo o delegado de trânsito, a responsabilidade do condutor é estar regular junto às normas. O app não só em questões que envolve a carteira de habilitação, mas ele oferece, o MG App, uma série de outros serviços, inclusive relacionados à segurança pública, à Copasa,
Então é positivo, mais uma vez, uma iniciativa bacana. No próximo bloco, a nova lei vai possibilitar comércio do queijo artesanal em todo o país. E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Vamos já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. De acordo com o Banco Central, os juros do cartão de crédito rotativo tiveram alta em maio e permanecem em quase 300% ao ano. A taxa no cheque especial foi de 321%. Que muitos consumidores compram por impulso, isso as pesquisas já confirmaram. E o cartão ainda é o grande responsável pelo alto número de inadimplência. A facilidade de sair de casa com o cartão de crédito para as compras atrai muitas pessoas. Mas na hora que a fatura chega, o que aperta no bolso são os juros. Os proventos do cartão de crédito rotativo subiram em maio e atingiram 299% ao ano. A alta foi de 1,2 ponto percentual em relação a abril, quando estavam em 298. Foi a taxa mais alta verificada desde maio do ano passado. Com dívidas altas e sem crédito, o cheque especial é acionado para manter as despesas, o que também gera encargos e ultrapassou a inflação dos juros do cartão. Marcelo diz que criou o hábito de utilizar o dispositivo apenas em casos de emergência, para não comprometer o orçamento. Tento bastante não utilizar o cartão de crédito mesmo tendo, então evito de sair com ele e usar só em caso de extrema urgência. Às vezes tem alguns meses que acontecem algumas eventualidades que estão além, né, do previsto e acaba que você enrola um pouquinho. Então a minha tática é usar o menos possível e só em caso de emergência mesmo, para controlar o meu orçamento. Assim como ele, diversas pessoas tentam não perder o controle financeiro, como é o caso de Evandro, que afirma que em muitas situações o cartão fica em casa como uma maneira de prevenir gastos desnecessários. Então eu gasto sempre o mínimo possível, eu economizo bastante. O segredo de usar o cartão é se economizar, é não usar ele, só em caso de urgência, esse é o segredo. O Senado aprovou lei que regulamenta a venda do queijo artesanal fora dos estados de origem, onde é produzido, a exemplo de Minas Gerais, uma antiga reivindicação do segmento. Com a medida, os produtores terão menos burocracia para comercializar o produto em todo o país. A lei aprovada pelos senadores, que já havia passado pela Câmara dos Deputados, permite a produção do queijo com o leite cru da própria fazenda, sem passar por processo de pasteurização ou esterilização. Mas uma das exigências é que a queijaria precisa ser certificada como livre de doenças no rebanho, como tuberculose e brucelose. E, além disso, os proprietários rurais precisarão participar de programas de controle de mastite animal, implantar boas práticas agropecuárias e controlar a qualidade da água usada na ordenha. A nova legislação vai impedir o descarte do leite próprio para o consumo, aprovado por autoridades sanitárias, mas sem autorização do Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Com a modernização das regras, acompanhando países tradicionais do setor como a França, os produtores também poderão criar variedades, com adição de condimentos e especiarias. O queijo mineiro, por exemplo, já é considerado patrimônio imaterial de Minas e agora poderá ser apreciado sem restrições pelos consumidores de todo o Brasil, com a regulamentação da venda para outros estados. Consumidores estão pagando mais caro por produtos que compõem a cesta básica. A maioria teve o preço acima do índice da inflação no período, como destacou a nossa reportagem. A administradora de empresas, Fabrícia Aparecida Sangalete, ficou assustada com o que vai pagar pelos mesmos produtos ao retornar às compras. Percebi em 10 dias R$100 de aumento. Na compra diferencial, a gente vem pagar uma compra que a gente fazia com 200, a gente faz com 300 hoje. Aumentou R$100.
Como é que fica a renda familiar com esses aumentos? Como é que você controla isso? É complicado, né? A gente teve que diminuir muitas outras coisas para estar mantendo de comer, né? De acordo com pesquisa do Instituto de Economia Aplicada, a cesta básica subiu mais de 11% no estado no mês de maio, comparado ao custo do mês anterior. O que vem, segundo o órgão, comprometendo mais de 30% da renda dos trabalhadores que ganham salário mínimo. E os vilões do reajuste desta vez são a farinha de trigo, que subiu mais de 15%, elevando o custo do pão francês, e outros produtos industrializados de panificação que utilizam como principal matéria-prima. E no segmento de hortifrutis, o tomate continua com custo disparado no varejo. Solange Ribeiro das Neves sentiu no bolso. É reduzir, porque antes a gente fazia tipo aquele estoque na despensa, né? Hoje não existe isso mais. A gente acompanha mensalmente, semanalmente, desculpa, e às vezes até ofertas do dia. Aí você vai reabastecendo a despensa conforme a necessidade, suprindo as faltas. Estoque na despensa é difícil. Não, isso já acabou faz tempo. Em instantes, idosa cai em golpe do falso sequestro na cidade. A polícia continua procurando bandidos que causaram pânico em moradores de Uberaba na madrugada de hoje. Daqui a pouco. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. O número de mortes provocadas pela dengue em Minas Gerais aumentou 11,6% de janeiro até agora em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Mesmo na época do frio, a doença continua se espalhando no estado. Do início do ano até agora, foram registrados 423.317 casos, o que já é a segunda maior epidemia da história. Os números alarmantes só ficam atrás de 2016, com mais de 500 mil notificações, o que já era esperado, segundo os órgãos responsáveis pelo combate à doença. Alertados, todos os municípios, principalmente Minas Gerais e os outros estados, foram alertados que esse ano seria um ano epidêmico. Né? De 3 em 3 anos é esperado uma nova epidemia de dengue e é o que vem se perpetuando ao longo dos anos realmente. Então, em 2016, nós tivemos nossa última epidemia e agora um aumento de casos que é acima do que foi esperado nos últimos, que a gente teve nos últimos 2 anos. Já são 86 mortes provocadas pela dengue e a estatística pode aumentar porque 137 óbitos ainda estão sendo investigados. Na região, Uberlândia aparece com maior índice de vítimas fatais, 16, Uberaba 2, Ibiá, Patrocínio, Patos de Minas, Rio Paranaíba, Sacramento e São Gotardo, com um caso em cada cidade. Araxá também enfrenta o maior índice de notificações dos últimos anos, 992, mesmo com o aumento das ações para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como Fumacê, em bairros com maior incidência de moradores contaminados, e um mutirão para a limpeza. Aumentou o número de coisas que o povo está acumulando, que está dentro das casas, que não nos quintais, o número de utensílios inúteis parando água. Quer dizer, a gente não entende, porque era hora da população fazer a parte dela, como é todo dia, mas agora, que é uma época em que você está tendo um número grande de casos, era hora de todo mundo acordar e fazer a sua parte. E não é isso que a gente está vendo. A Polícia Militar alerta a população para o golpe do falso sequestro que continua fazendo vítimas em Araxá. Desta vez, uma aposentada foi enganada pelos criminosos. Segundo a ocorrência, a vítima de 70 anos recebeu uma ligação de bandidos afirmando que a filha foi sequestrada.
Após ligaram novamente no celular dela, né? Aí ameaçaram ela se desesperou, né? Aí eles colocaram ela a ouvir um choro de uma pessoa e obrigaram a transferir, né? R$5.000 para eles. Ela teve que deslocar, né, com o telefone, ligar até a agência bancária. E o golpe só foi descoberto depois do prejuízo. Bom, assim que ela fez a transação, retornou para casa, já estava em casa, a filha chegou. Aí que ela viu que ela caiu num golpe. A polícia tem várias orientações que ajudam a inibir os criminosos. Ao receber telefonema suspeito, não prolongue a conversa e nem repasse dados pessoais ou de familiares. Desligue imediatamente e acione o 190. Entre em contato com quem eles alegam ter sido sequestrado e, se possível, através de outro telefone. Procure ter em casa identificador de chamadas e oriente familiares, funcionários e idosos, pois são as vítimas preferidas dos golpistas. Outra dica importante: mantenha a calma. Não se desesperar, né? Primeiramente, eu sei que é difícil, né? Mas manter a calma, né? Ligar no 190 nos avisando, ligar no celular, né, da pessoa que eles estão falando que está sendo sequestrada e mantendo contato com eles, tirar o maior dado possível para a gente poder estar trabalhando. E moradores de Uberaba viveram horas de horror durante esta madrugada. Bandidos tomaram o centro da cidade e trocaram tiros com a polícia. Foram cerca de 2 horas de negociações. 7 pessoas, entre elas 2 crianças, foram feitas reféns por bandidos que, durante a madrugada, tentaram assaltar 2 agências bancárias de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Moradores de várias regiões da cidade gravaram o tiroteio. De acordo com a polícia, cerca de 20 homens em pelo menos 10 carros aterrorizaram a cidade. Um caminhão foi usado para fechar uma avenida e assim dificultar a ação policial. A pé, a PM fez um cerco aos criminosos, que fugiram em direção à BR-262. Na fuga, os bandidos tomaram de assalto um caminhão que transportava trabalhadores de uma fazenda. A polícia interceptou o veículo e os criminosos começaram a usar os reféns como escudo. Na ação, 2 pessoas ficaram feridas. Uma mulher está em estado grave. No caminhão, a polícia encontrou armas pesadas e munição de grosso calibre. Durante a tarde, policiais tiveram outro confronto num bairro de Uberaba com outros suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto. E foi montada uma força-tarefa para tentar capturar outros acusados. E acompanhe agora o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Hoje, o Raio X vai pedir a sua opinião sobre um tema polêmico: a presença da política de cotas para os afrodescendentes nas universidades. Pessoalmente, eu tenho dificuldade de entender tal medida. E por quê? Porque somos todos iguais, com qualidades e defeitos. E, antes de tudo, somos seres humanos. A vida requer harmonia e as leis são as mesmas para todos. Vamos imaginar um cenário que, de repente, você quer estar na faculdade de medicina. Faz vestibular, você tem vocação. Estuda e passa com nota 9. E é aprovado, claro. E seu irmão decide pela mesma carreira. Também estuda, mas tira a nota 8 e não obtém o êxito suficiente para tanto. E vem um afrodescendente, consegue uma vaga pelo sistema de cotas com nota 6. Será isso justo? Será isso democrático? De coração, a comunidade negra não precisa desse privilégio. A comunidade negra é inteligente, culta, estudiosa. Veja o exemplo de Barack Obama, que atingiu o posto de presidente dos Estados Unidos, o cargo mais poderoso do mundo. E vale frisar, somos todos iguais, afrodescendentes, brancos, pardos. A igualdade de oportunidades é para todos. Eu tenho um monte de amigos negros. Minha melhor amiga, Maria de Fátima dos Santos Reis, a Fatinha do Baltazar, é negra. E como tantos outros moram no meu coração. Afinal, o amor não tem cor. Cotas nas universidades. Qual é a sua opinião? Raio X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado.
E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diariosintonia.com.br e no JS Meio Dia desta sexta-feira com Paloma Gabriela. Uma boa noite para você, obrigado pela audiência e até amanhã. E fique agora com Café Sintonia. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.